Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, meu nome é Tati Florentino e eu falo nesse canal sobre a toxoplasmose na minha vida, sobre maternidade e também faço vlogs. Hoje eu vou falar um pouquinho do terceiro trimestre da minha gestação. Se você perdeu o segundo trimestre ou o primeiro trimestre, vão estar todos aqui no card, é só clicar para assistir depois. Vou começar falando sobre queda de pressão, que foi um sintoma que permaneceu durante boa parte do terceiro trimestre. Quando eu começava a sentir embaçamento nos olhos, um pouco de fraqueza, eu já pedia para alguém me levar na farmácia. E aí era certeiro a queda de pressão. Um dia chegou a 9/6 a minha pressão. Não tive desmaios nem nada disso, mas eu quase todos os dias tive a pressão abaixando, então eu tinha que comer alguma coisa e esperar um pouquinho, deitar, respirar fundo, que ela voltava ao normal. Sobre a queda de pressão, meu médico disse que se não tivesse inconsciência ou desmaio, alguma coisa assim, não teria problema, que era um sintoma normal de gestação mesmo, principalmente no final, principalmente porque estava bem quente. O clima aqui onde eu moro, no mês de setembro, outubro, são sempre os meses mais quentes. O próximo sintoma que começou lá no segundo trimestre, vocês podem ver nesse vídeo, é a queimação e a azia. Eu comecei no segundo trimestre e esse sintoma permaneceu até o fim do terceiro. Era um saco, era muito forte mesmo, não era sempre que o remédio que eu tomava melhorava. Então, só no final, quando o bebê começou um pouco a baixar, foi que esse sintoma começou a melhorar um pouco. Devido a uma glicose alterada lá no começo da gestação, eu fiz acompanhamento nutricional, então eu fiz uma reeducação alimentar. E no terceiro trimestre, acreditem se quiser, eu cheguei a perder um pouco de peso em um dos meses. Pra mim foi um ponto bem positivo, porque eu já engravidei acima do peso. Se você não assistiu os outros vídeos, eu fiz acompanhamento nutricional, principalmente para manter a minha imunidade alta, já que eu tive toxoplasmose congênita e eu não queria ter uma recidiva durante a gestação. Eu falo mais sobre esse problema nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir também. Com a ajuda da minha irmã, dos meus pais, de bastante gente, eu consegui fazer o chá de fraldas do Thomas. Vou deixar algumas fotos passando aqui pra vocês. Foi uma coisa bem simples, algo só para pessoas mais próximas. Foi na casa onde eu cresci, né? Que hoje a minha irmã mora lá, mas foi na casa onde eu cresci. Então foi bem gostoso, foi bem legal, foi bem simples, mas eu consegui arrecadar bastante fralda. Hoje o Thomas tá com 1 mês e 10 dias e eu ainda tenho fralda do chá. No terceiro trimestre, a gente aproveitou e fez uma viagem para Rio Quente. Quanto mais a gente adiasse, mais a minha barriga ficaria maior, né? Então a gente aproveitou para fazer ali em meados de agosto, se eu não me engano, e foi bem bacana. Foi um lugar que eu não conhecia ainda. A gente fez em família e eu quero um dia retornar com o Thomas, mas no momento que ele tiver maior um pouco, para ele começar a entender e ele poder também se divertir, certo? No terceiro trimestre, eu aproveitei para contratar a minha doula, a Fran. Gente, ter uma doula no parto, no final ali da gestação, faz toda a diferença, independente da via de parto que você escolher, se você escolher o parto normal ou a cesárea. Foi lindo, ela proporcionou um chá de bênçãos aqui em casa pra mim. Eu chorei bastante, foi bem emocionante, foi bem bonito. Era algo que eu não pensava em fazer e ela ofereceu, e eu sou extremamente grata por isso ter acontecido. Eu recomendo 100% você ter uma doula junto com você na sua gestação. Enfim, a minha doula chegou aí em consultas comigo, ela veio aqui em casa pra gente fazer exercícios pra ver se o Thomas entrava em trabalho de parto. Então foi maravilhoso. Eu sou muito grata por eu ter conseguido ter uma doula comigo, já que não é um serviço coberto pelo plano de saúde ainda. Aqui na minha cidade a gente ainda tem um pouco de resistência de alguns médicos, de alguns hospitais, né, da doula participar. E eu acho que a tendência é que isso mude, se Deus quiser, porque só tem a acrescentar mesmo, sabe, para as mães, assim, para as famílias. No finalzinho da minha reforma, sim, gente, eu reformei a minha casa grávida de 7, 8/9 meses. Então foi uma reforma que era para durar bem pouquinho, mas ela foi se estendendo até finalizar a pintura, até tirar o entulho, até colocar a grama lá no fundo. Foi um perrengue, foi bem demorado mesmo.
E aí, no final dos 9 meses mesmo ali, nos 45 minutos do segundo tempo, eu consegui finalizar o quarto do Thomas. A gente fez um quarto a gente mesmo, não foi nada planejado assim, sob medida nem nada. A gente herdou bastante móvel da família mesmo. Eu vou depois fazer um tour pra vocês, se vocês quiserem, só pedir aqui nos comentários que eu faço. Inclusive, ele tá dormindo lá no quartinho dele nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. No final ali, nas 2 últimas semanas, 10 dias últimos assim da gestação, eu comecei a ter treinamento, aliás, contração de treinamento. E mais pro final, ali nos 5 dias finais, eu tive contração com pouca dor e sem ritmo, né? Esse período eles chamam de pródromos, então eu fiquei alguns dias nos pródromos, mas ele não avançou. Eu tive esse sintoma, sinal que estava próximo, e só que a gente não esperou entrar em trabalho de parto, mas isso eu vou contar depois no meu relato de parto. Então já se inscreve aqui embaixo para você não perder quando eu publicar esse vídeo aqui no canal. Já que é tendência, né, os hospitais ficarem mais abertos ao parto humanizado, aqui na minha cidade pelo menos, eu participei de algumas rodas de gestante no próprio hospital mesmo que eu tive o Thomas. Essas rodas de gestante são muito ricas em informação, sabe? Porque sempre participa um médico obstetra, uma pediatra, então cada roda tem um tema diferente e a gente sempre aprende, a gente sempre troca experiência com as outras mães que também vão na roda. Se você é daqui de Itumbiara e você tá gestante, eu aconselho você a sempre procurar saber sobre essas rodas de gestante. Independente se você tem plano de saúde ou não, elas são abertas para qualquer mamãe que queira participar. Então eu participei de 2 e também de um treinamento mesmo para grávidas oferecido pelo meu plano de saúde, um treinamento que durou 4 encontros, cada dia com um profissional diferente e inclusive profissionais escolhidos a dedo pelo plano, e eu sou muito grata assim, por eu ter tido essa oportunidade. Inclusive foi numa dessas rodas de gestante que eu conheci o local onde eu tive o Thomas. Eu estava ciente que eu ia ter ele no quarto, né, de pré-parto ali, no quarto de parto normal. Eles chamam de quarto de estímulo, onde você pode usar a bola do Pilates, você pode ir pro chuveiro, você pode, enfim, né, passar o processo de parto ali, o trabalho de parto todo ali e ainda ter o seu bebê nesse mesmo lugar. Mas aí eu tive no centro cirúrgico, porque foi uma cesárea, mas a gente conheceu tudo, né? Tanto a parte do quarto em si, quanto a parte do centro cirúrgico, a gente conheceu praticamente tudo. E eu acho muito válido você que tá tendo o bebê conhecer a maternidade onde você vai ter o seu filho, para você ficar um pouco menos ansiosa, saber o que esperar, ver a estrutura, né, se é aquilo que você espera, se é aquilo que você almeja. No finalzinho, quase já dando à luz ao Thomas, eu tive um pequeno sangramento, a gente não sabe o que pode ter ocasionado esse sangramento, foi o único que eu tive durante toda a gestação, e ele foi um sangramento bem pequeno assim, sabe? E eu fui no médico, fiz exame, fiz o cardiotoco, fiz ultrassom, exame de sangue, eu chequei tudo e tava tudo normal. Então, foi só pra citar mesmo que isso aconteceu, mas isso não interferiu em nada em relação à gestação, em relação ao Thomas, em relação ao parto. Passou aí pelo menos uma semana depois desse sangramento pro Thomas vir. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o meu relato de parto, que foi uma cesárea humanizada, e eu vou contar também uma decepção gigantesca que aconteceu na semana do meu parto, uma coisa que foi decepcionante, assim, eu nem acredito de verdade, assim, até hoje que isso tenha acontecido, mas eu vou contar no próximo vídeo. Aguarde que provavelmente na semana que vem vocês já vão ter um relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você quer apoiar meu trabalho aqui no YouTube, por favor, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o seu gostei pra mim. E compartilhe esse vídeo se você tem alguma amiga que também tá gestante, que também tá passando pelo 3º trimestre de gestação. É isso, um beijo e até o próximo. Tchau!